E vamos falar da CPI da Saúde. O ex-secretário Fábio Gondim foi até a comissão explicar o suposto esquema de propinas em contratos da área que ele administrava. Mas as prioridades dos distritais mudaram depois do vazamento de gravações envolvendo a presidente da casa, Celina Leão. A gente vai direto para a Câmara Legislativa, onde está a repórter Érica Blaney. As informações por aí, Érica. Bom dia, Orengo. Bom dia a você. Isso mesmo. A sessão da CPI começou aí agora há pouco, às 11h20 da manhã. Isso porque a presidente da casa, Celina Leão, convocou todos os deputados, os 24 deputados foram convocados por ela para que ela prestasse depoimentos justamente sobre essas gravações aí de Liliane Roriz. Essa reunião está acontecendo paralelamente à CPI da Saúde, que acontece aqui no plenário. Essa reunião está acontecendo numa sala reservada, com portas fechadas, mas a expectativa é que ela dê uma entrevista coletiva, o que nós vamos acompanhar de perto também, para trazer mais informações a você aí na segunda edição do Band Cidade. Agora, um detalhe, a grande pergunta que está no ar aqui é como fica a credibilidade da CPI da Saúde, já que pelo menos um dos deputados que compõem a mesa estariam envolvidos aí nessas supostas denúncias de corrupção. É isso, Orengo. Obrigado, Érica Blaney. Continua acompanhando lá na Câmara Legislativa. E será que pode avançar, Cláudio, a CPI avançar também nessa denúncia de corrupção? Pois é, o problema é esse, né? É que o novo escândalo na Câmara Legislativa, que revela a capacidade inesgotável dos políticos aqui do DF de produzir escândalos, coincide com outro que estava sob investigação. Ontem, por exemplo, a Polícia Civil e o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços do vice-governador Renato Santana e de assessores dele, ou ex-assessores, que estão investigados em denúncias de corrupção. Em razão de outras gravações, a gravação que foi feita pela presidente do Sindi Saúde com o vice-governador, nessas gravações, o vice-governador menciona supostos casos de corrupção no governo do Distrito Federal, envolvendo inclusive a Secretaria de Saúde. Mas esse novo escândalo agora, com toda certeza, vai adquirir uma importância, uma relevância muito maior e deve atrapalhar, sim, as investigações da CPI da Saúde. E mais um dia de negociações entre servidores e o governo do Distrito Federal. A Polícia Civil aumentou a pressão, entregando os cargos e à tarde decide se entra em greve ou não. Essa é uma decisão importante. A categoria quer receber o mesmo salário da Polícia Federal, um aumento de 37%. O governo diz que não tem como garantir o reajuste. O metrô também tem assembleia hoje, só que à noite. Em greve há mais de 60 dias, a categoria chegou a trabalhar nos Jogos Olímpicos por força de uma decisão judicial. Os metroviários querem a convocação de concursados e melhorias nas condições de trabalho. Agora, quem sofre sempre é a população que precisa do serviço essencial. Sofre a população que paga pelos serviços essenciais. Nós fomos, minha gente, é bom lembrar, muito roubados na obra do metrô. Essa obra foi uma das obras mais superfaturadas da história da humanidade. Roubaram demais na obra do metrô. Adivinha quem foi que pagou tudo isso? Esse superfaturamento. Nós, os cidadãos, aquelas pessoas, aqueles 160 mil trabalhadores e trabalhadoras aqui do Distrito Federal, dos quais foram sonegados os serviços do metrô nesse período. Mas há uma espécie de conspiração, um espírito de corpo do serviço público que prevaleceu na decisão do TRT favorecendo aos grevistas selvagens da CAESB, que deve favorecer também os grevistas do metrô. E vai sobrar para nós novamente pagar essa conta. E as construtoras OAS e Odebrecht, além de acionistas e executivos das duas empresas, vão ter que devolver mais de 2 bilhões de reais aos cofres públicos. A gente volta a falar com o Sérgio Amaral, trazendo informações sobre esse assunto e por que tudo isso, hein, Sérgio? Rodrigo, é muito interessante, né? As coisas no Brasil parece que se repetem, vão acontecendo tudo igual. O Cláudio Humberto acabou de falar aí de superfaturamento nas obras do metrô. Agora, isso aí é o mesmo motivo. A área técnica do Tribunal de Contas da União, Rodrigo, aprovou ou detectou
indícios muito veementes de superfaturamento de 2 bilhões e 100 milhões de reais nas obras da refinaria Abreu e Lima da Petrobras. Essa refinaria foi um mega empreendimento lá em Pernambuco e ela foi entregue com muito atraso, 4 anos de atraso e tudo, e na chamada tomada de contas especiais, que é o estudo técnico do que foi gasto nessa mega obra, a área técnica do Tribunal de Contas da União encontrou, então, esses indícios fortíssimos de superfaturamento, por enquanto, na casa de 2 bilhões e 100 milhões de reais, mas ainda tem muito documento para ser conferido, muita coisa a ser vista e o próprio TCU admite que esse número ainda pode ser muito maior. Mas aí, qual foi a primeira decisão do plenário do tribunal tomada ontem à tarde? Bloquear bens dos presidentes das empresas, o Marcelo Odebrecht, da Odebrecht, o Léo Pinheiro, da OAS, e também do ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, que presidiu a estatal na época desse empreendimento, na época que foi gasto todo esse rio de dinheiro, esse mar de dinheiro. Além deles, foi decretado bloqueio também de bens da própria construtora OAS, da própria construtora Odebrecht e de executivos de ambas as empresas. Esse bloqueio é um bloqueio preventivo, porque dura 1 ano, até lá o Tribunal de Contas tem a conta definitiva e vai então usar ou não esses bens para restituir o que foi julgado no lixo durante essa obra. Rodrigo. Obrigado, Sérgio, que parece, Cláudio, que as denúncias de corrupção, escândalos não têm fim no Brasil. Mas ainda bem que as apurações também, as investigações em relação a essas denúncias também não param, como tem demonstrado operações como acrônimo, Lava Jato, sobretudo, Operação Custo Brasil, que pegou o ex-ministro do Planejamento do governo Dilma, do governo Lula, e ex-ministro das Comunicações do governo Dilma, Paulo Bernardo, que é marido da senadora petista Gleisi Hoffmann, que foi a Operação Custo Brasil. Conhecemos a Operação Lava Jato, que tem sido, de fato, o mais importante bastião, digamos assim, nesse enfrentamento à corrupção dos costumes políticos e dos agentes públicos, de uma maneira geral, aqui no Brasil. E a seguir, o Minha Brasília, Daniel Zucco dá carona ao vidente Carlinhos. É logo mais, não saia daí.